enfim, ao relacionamento com ela e também em relação à situação que estava sendo vivida e gerada dentro de casa, estava aquela confusão armada. E, enfim, estou escutando, estou orientando, e eles, né, quer dizer, como o Cássio aqui, quer dizer, estava na filha mais velha a palavra, a formulação de quem queria devolver. Você precisa vê-la, ela quer muito, eu vou te conhecer, ela quer muito vir aqui, tá bom, então chama a menina. Ela vem. E ela, a princípio, vai falando o quê? Vai falando, de fato, quer dizer, de que a irmã está incomodando, né? Que é verdade, quer dizer, ela se viu de um dia para o outro invadida, piriri, parará. E aí, gente, é aquela coisa, quer dizer, então ela põe lá, vai fazer os desenhos, começa a desenhar a família. Bom, o desenho da família dela, eu devia trazer para vocês, porque é super bonito. E ela vai desenhando o pai, a mãe, ela, a irmã, e ela, tá? Nos desenhos, a irmã do lado dela. E por outro lado, os pais, quando ela desenha, assim, ela cisma, mas ela repete, ela tenta muito colocar os pais de mão dada. Só que apaga até rasgar o papel, porque ela não conseguia efetivar o desenho da maneira como ela queria. Esse é um recurso que nós, psicólogos, temos, enfim, de conhecer a dinâmica ali subjetiva da criança naquele momento, que no caso dela revelava, né? Quer dizer, que entre ela e a irmã e ela do lado da irmã, estava tudo razoavelmente bem. O problema estava em o pai e a mãe poder darem as mãos, né? Bom, aí tá bom, converso com ela e tal, volto no casal. Um pouco para comentar, né, que tinha sido lá, contato com ela, os contatos, tive alguns contatos com ela. E aí, a partir dessa informação que eu digo, né, que a menina que me deu, né, e das observações eventuais que eu tive ali naquele momento, então eu falo para eles daquilo que estou... E aí se destampa, né, a história ali conjugal, familiar. Que o marido, então a mulher, né, tinha descoberto um caso do marido, eles estavam em altas discussões em relação a uma possível separação. Ele já tinha um acompanhamento psicológico, no caso, eles acham que não é interessante que a menina, né, venha comigo, mas que então a mãe pede um segmento terapêutico. E eu estou contando tudo isso para vocês, não só para refletir um pouco dessa dinâmica que vai ocorrendo, onde a devolução fica deslocada do lugar da onde ela deveria estar muitas vezes, mas é que no final do atendimento de alguns meses dessa mulher, ela fala para mim algo que me ficou profundamente assim, marcada, fiquei muito sensibilizada, porque ela certamente não tinha lido o meu trabalho e ela me repete uma frase muito importante que eu coloco, que é o seguinte: saindo do meu consultório, ela me fala assim: puxa, Maria Luísa, eu quero te dizer uma coisa, que eu descobri aqui que quando a gente pode lidar com os conflitos, superar os conflitos, né, a devolução, ela deixa de ser para a gente a única saída possível. Né? Então, essa mãe, logicamente, quer dizer, eles não devolveram a criança, fizeram a adoção dela, mas, assim, com essa percepção de que a adoção, ela pode ser entendida, né? Quer dizer, dentro de um caldeirão imenso de dificuldades e de angústias e de conflitos, né? Como aquilo que se expressa muitas vezes como um sintoma, né? E que, havendo eventualmente essa possibilidade de acolhimento dessa angústia, de poder dar encaminhamentos, né, possíveis. Eu sei que esses encaminhamentos muitas vezes são muito dificultosos, não estou falando aqui de alguma coisa
profissionais habilitados, é preciso ter determinados grupos, sei lá que sejam os grupos de apoio, as ONGs, mas enfim, que se tenha essa possibilidade de compreender a serviço do que ela está, né, e o que é ajuda de que está sendo demandado e pedido. Tá bom? Por minha parte, enfim, queria concluir aí com vocês, agradecer mais uma vez, né, pelo muito gostoso. Não, justamente eu ia falar dessa questão. Os profissionais, né, do fórum. Então, quando vocês estavam falando, me ocorreu. Nós temos dificuldade para encaminhar, porque nós não temos profissionais especializados na questão da adoção, gente. Eu não sei se aí na região de vocês, como é que está isso. Em Jundiaí, tão próximo de São Paulo, chega esses casos lá no fórum, e eu, né, saí de lá e sei disso. Então, chega lá para nós, a gente, para onde encaminhar, para sair um pouco do fórum e ele ser recebido de uma outra maneira, porque no fórum, na várias, né? Mas às vezes, olha, como nesse caso que elas trabalharam, quer dizer, muitas vezes os adultantes veem na vara, na figura do técnico, principalmente na figura do juiz, né? Essa tal autoridade que sabe sobre assuntos que eles não estão conseguindo saber, eles não estão conseguindo lidar. Então, eu acho que as pesquisas estão dizendo de alguma forma assim, que há que se abrir possibilidades. Eu sei que a vida de vocês não é nada tranquila, nada fácil, sobrecarregada, é angustiante, mas é no sentido de uma mobilização para abrir espaços e ter essa noção de que o que eles querem é poder ter esse acolhimento no primeiro momento, né? Ser ouvidos, né? Na minha experiência de evolução de crianças, sempre tem uma outra coisa, que é, por exemplo, o imaginário de que houve alguma coisa do ponto de vista do judiciário que falhou. Então, quando há devolução, quem falhou na avaliação? Tem uma outra face de dizer, né? Alguns juízes, alguns promotores dizem, bom, quem foi que fez essa avaliação? Então, recai sobre o papel do profissional de psicologia e de serviço social para dizer, olha, vocês avaliaram errado, por isso que houve essa devolução. Acho que isso é uma fantasia que se coloca. É uma idealização da prática profissional, né, dessa escuta perfeita, que a gente sempre trabalha com possibilidades e nunca com certeza, né, e essas coisas só aparecem depois da construção, no dia a dia, que, né, há uma avaliação prévia e depois as coisas acontecem na construção afetiva. Então, a gente tem um projeto, mas ele vai só sendo verificado no dia a dia. Então, essa coisa é importante. E só um detalhe, lá na Recife, a gente tem um convênio com a Unicap, a Universidade